Eles tiraram o teto, removeram as portas, praticamente abandonaram a blindagem e mandaram os soldados para o lugar mais minado do planeta. Todo mundo achou que aquilo seria um massacre, mas poucos meses depois, aquele veículo começou a sobreviver onde blindados pesados estavam sendo destruídos. Eles chamavam aquilo de caixão sobre rodas. Soldados britânicos preferiam perder a licença militar a dirigir esse veículo no Afeganistão, porque bastava uma bomba escondida na estrada, e ninguém saía vivo. As explosões eram tão violentas que alguns veículos simplesmente desapareciam em meio à fumaça e ao fogo. Em segundos, estradas inteiras viravam armadilhas mortais. O inimigo não precisava aparecer, não precisava trocar tiros, não precisava nem ser visto, só precisava esperar. E os soldados sabiam disso toda vez que entravam em um comboio. Então, o exército britânico tomou uma decisão que parecia completamente insana. Eles substituíram blindados pesados por um veículo sem teto, sem portas e praticamente sem proteção. Quando os primeiros modelos chegaram ao Afeganistão, muitos militares olharam para aquilo sem acreditar. Parecia improvisado, parecia vulnerável, parecia uma sentença de morte. Os homens ficavam completamente expostos, sem cabine blindada, sem proteção lateral, apenas uma estrutura metálica, pneus enormes e uma metralhadora pesada apontada para frente. E havia um detalhe ainda pior. Eles estavam entrando justamente na província mais minada do planeta. Helmand era um inferno enterrado sob a areia. Décadas antes, os soviéticos haviam espalhado milhares de minas naquela região. Depois, vieram os grupos insurgentes, que transformaram estradas inteiras em corredores de explosivos improvisados. Qualquer pedra podia esconder uma bomba. Qualquer carro abandonado podia explodir. Qualquer estrada podia ser a última. Por isso, quando aquele veículo apareceu pela primeira vez, ninguém acreditou que ele sobreviveria. Mas poucos meses depois, algo começou a mudar. Enquanto blindados enormes ficavam presos em estradas previsíveis, aquela máquina aberta fazia o oposto. Ela saía das rotas normais, cortava o deserto, subia colinas impossíveis, atravessava rios secos em alta velocidade e aparecia em lugares onde o Talibã simplesmente não esperava encontrar soldados britânicos. Os insurgentes escondiam bombas nas estradas. O problema é que o novo veículo quase nunca usava estradas. E foi exatamente isso que começou a salvar vidas. O mais estranho é que aquilo parecia errado até em combate. Enquanto outros veículos militares tentavam suportar explosões com toneladas de blindagem, aquele carro parecia confiar apenas em velocidade e mobilidade. Mas havia uma lógica brutal por trás daquilo. Os britânicos perceberam uma verdade assustadora no Afeganistão. Nenhuma blindagem era suficiente quando uma bomba gigante explodia diretamente sob o veículo. Então, a prioridade deixou de ser sobreviver à explosão. A prioridade passou a ser nunca estar onde a explosão vai acontecer. E essa filosofia não nasceu no Afeganistão. Ela vinha de décadas de operações secretas do SAS britânico. Muito antes da Guerra ao Terror, forças especiais britânicas já cruzavam desertos em veículos leves, rápidos e extremamente armados. Eles removiam portas, teto, para-brisa, tudo que pudesse reduzir peso. O objetivo era simples: velocidade absoluta, ataque rápido, desaparecer antes da reação inimiga. Esses veículos ficaram conhecidos como Pink Panthers, máquinas lendárias que atravessavam o deserto em silêncio durante operações secretas no Oriente Médio. Décadas depois, a mesma ideia voltaria ainda mais extrema. Só que agora, em uma guerra dominada por minas, emboscadas e explosivos improvisados. E foi aí que nasceu o Jackal, o veículo que parecia um erro grotesco de engenharia, mas começou a fazer algo que poucos blindados conseguiam: sobreviver. Ele era rápido demais, ágil demais, imprevisível demais. Sua suspensão permitia atravessar terrenos onde caminhões blindados atolavam. Seu peso reduzido fazia o veículo literalmente voar sobre partes do terreno. E como podia sair completamente das estradas, os soldados conseguiam evitar áreas onde bombas provavelmente estavam enterradas. Pela primeira vez em anos,
Muitos militares sentiram que tinham uma chance real de voltar vivos, mas isso não significava segurança. O Jackal ainda era um veículo de guerra, e guerra nunca perdoa. Mesmo com toda a sua mobilidade, explosões continuaram acontecendo. Alguns ataques foram tão violentos que transformaram operações inteiras em caos absoluto. Ainda assim, o veículo continuou sendo usado, porque os soldados começaram a perceber uma coisa: ele conseguia levá-los até lugares que antes eram impossíveis. Patrulhas conseguiam cercar insurgentes por rotas inesperadas. Unidades de reconhecimento avançavam quilômetros dentro de áreas dominadas pelo inimigo, e grupos de forças especiais podiam atacar rapidamente, antes de desaparecer novamente no deserto. O Jackal não lutava como um blindado tradicional. Ele caçava, e essa mentalidade continuou evoluindo. Anos depois, o mundo voltaria a ver essas máquinas em outro conflito brutal: Ucrânia. Só que agora, os desertos do Oriente Médio haviam sido substituídos por campos destruídos, drones kamikaze e colunas russas avançando em território devastado pela guerra. Mesmo assim, a doutrina continuava exatamente a mesma: velocidade, mobilidade, ataque rápido, evitar a explosão em vez de absorvê-la. Hoje, versões modernas desses veículos ainda operam em missões extremamente secretas. Algumas variantes foram transformadas em plataformas antiaéreas móveis. Outras desapareceram atrás das linhas inimigas, em operações que quase nunca aparecem oficialmente. E tudo isso começou por causa de uma decisão que parecia suicida: trocar blindagem por mobilidade, trocar peso por velocidade, trocar proteção por liberdade. O mais impressionante é que muitos soldados olharam para o Jackal pela primeira vez e enxergaram apenas o que estava faltando: sem teto, sem portas, sem blindagem pesada. Mas o verdadeiro segredo nunca esteve no que faltava. Estava no que ele conseguia fazer. Porque no campo de batalha moderno, sobreviver nem sempre significa ser o mais blindado. Às vezes, significa simplesmente nunca estar onde o inimigo espera. E foi exatamente isso que transformou o Jackal em algo muito mais perigoso do que um simples veículo militar. Ele não intimidava pelo tamanho. Não tinha a aparência monstruosa de um tanque. Não tinha toneladas de aço. Não parecia invencível. Na verdade, ele parecia frágil. Mas era justamente essa aparência que enganava muita gente. Porque enquanto blindados tradicionais avançavam lentamente pelas estradas, o Jackal podia surgir praticamente de qualquer direção. Os insurgentes começavam a perceber tarde demais. Quando ouviam o motor, os britânicos já estavam em cima deles. A velocidade do veículo mudou completamente a forma como certas operações eram realizadas no Afeganistão. Patrulhas que antes demoravam horas começaram a atravessar enormes áreas do deserto em questão de minutos. E isso criava outro problema para o inimigo: imprevisibilidade. O Talibã estava acostumado a preparar emboscadas em rotas específicas. Eles estudavam os caminhos usados pelos comboios e enterravam explosivos exatamente onde os blindados seriam obrigados a passar. Mas o Jackal não seguia a lógica normal. Ele podia cortar por terrenos secos, atravessar pedras, entrar em vales estreitos e aparecer atrás das posições inimigas. Muitas vezes, os insurgentes preparavam bombas durante dias, apenas para descobrir que o alvo nunca pisaria naquela estrada. Foi nesse momento que muitos soldados britânicos começaram a entender a verdadeira filosofia do veículo. O Jackal não existia para absorver dano. Ele existia para quebrar completamente as regras do campo de batalha. E isso ficava ainda mais evidente durante operações noturnas. No escuro do deserto afegão, os veículos avançavam em alta velocidade por terrenos onde qualquer erro poderia matar toda a tripulação. Poeira subindo no ar, metralhadoras apontadas para todos os lados, óculos de visão noturna brilhando no meio da escuridão. Os soldados descreviam aquilo quase como pilotar uma máquina fora de controle, mas era exatamente ali que o Jackal se tornava mais perigoso. Ele permitia ataques rápidos, movimentação constante e mudanças bruscas de posição antes que o inimigo pudesse reagir. Em muitos casos, quando os insurgentes finalmente percebiam de onde estavam sendo atacados, os britânicos já haviam desaparecido. Era a mesma doutrina do SAS atravessando décadas de guerra.
a mesma mentalidade usada por forças especiais britânicas desde os desertos da Segunda Guerra Mundial. Atacar rápido, nunca ficar parado, nunca dar ao inimigo um alvo fácil. E o mais impressionante é que essa filosofia começou a influenciar outros países: Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega. Todos passaram a operar versões da mesma plataforma, porque o Jackal provava uma coisa que muitos exércitos demoraram para aceitar: blindagem pesada nem sempre significa sobrevivência. Em certos ambientes, mobilidade extrema vale mais do que aço. Mas o campo de batalha moderno estava mudando novamente. E então veio a Ucrânia. Drones começaram a dominar o céu. Mísseis guiados podiam destruir veículos em segundos. Reconhecimento aéreo passou a enxergar praticamente qualquer movimentação. Mesmo assim, o conceito do Jackal continuou vivo. Porque velocidade ainda importa, mobilidade ainda importa. E, principalmente, a capacidade de entrar e sair rapidamente continua sendo vital em guerras modernas. Algumas versões atuais foram transformadas em plataformas antiaéreas móveis capazes de derrubar drones russos. Outras receberam sistemas de mísseis avançados. Algumas operam em missões tão secretas que quase nenhuma informação oficial existe. Mas vídeos começaram a aparecer. Imagens rápidas de veículos britânicos atravessando terrenos destruídos na Ucrânia. Operadores especiais surgindo em regiões próximas da linha de frente, ataques rápidos contra posições russas. E, novamente, a mesma ideia aparecia: não ser atingido, porque mesmo em 2026, com drones, satélites e mísseis modernos, a lógica continua assustadoramente simples. O melhor veículo não é o que sobrevive à explosão, é o que nunca deixa a explosão acontecer. E talvez seja isso que torna o Jackal tão diferente de qualquer outro veículo militar. Ele não foi criado para parecer seguro. Foi criado para continuar se movendo, sempre mais rápido, sempre fora das estradas, sempre aparecendo onde ninguém espera. Do Afeganistão até a Ucrânia, décadas se passaram, guerras mudaram e tecnologias evoluíram, mas a doutrina permaneceu intacta. A mesma filosofia dos antigos Pink Panthers atravessou desertos, sobreviveu à Guerra Fria, entrou no Oriente Médio e agora continua viva no maior conflito europeu do século XXI. Porque, no fim, existe uma regra que continua verdadeira em qualquer guerra: a bomba que você evita nunca precisa sobreviver.